Humanamente além de tudo. Seja bem-vindo a Metacosmo, uma organização para a expansão da consciência e uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos refletir sobre dois temas muito importantes e um integrado ao outro. Nós iremos falar sobre as memórias acásticas e a aura. Esse tema ele é muito importante porque é um complemento daquilo que nós estamos falando nessa semana, porque nós estamos trabalhando a física da consciência. A consciência é um produto que vem do nosso corpo psíquico. O corpo psíquico ele é composto pelo plano mental e pelo plano astral. Ontem nós trabalhamos o plano mental, quando nós falamos sobre a tela mental. E hoje nós iremos falar sobre o plano astral, porque dentro do plano astral existem dois fatores, dois elementos do corpo psíquico muito importantes. O plano astral, a palavra astral vem exatamente por ser um plano que vem das estrelas, dos astros, né? A palavra astral corresponde aos astros. O plano astral contém a sua alma, e a alma é uma espécie de um ficheiro, um lugar onde você arquiva todas as suas memórias acásticas. A palavra acástica vem da palavra éter. Para os indianos, existem na verdade 5 elementos, né? A gente está acostumado a falar de 5 elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. Mas para os indianos existe um 5º elemento, que é o éter. Portanto, a memória acástica vem exatamente do éter. E também a aura. A aura é uma espécie de uma energia que você tem em torno do seu corpo, que manifesta aquilo que você tem dentro de si, ou seja, dentro do seu campo emocional e também como está o seu estado de humor e como está a sua vida na questão da saúde psíquica. O estudo da memória acástica ele é tão importante porque ontem, quando nós falamos da tela mental, nós falamos de algo importante, de 2 elementos para você fazer a sua tela mental com qualidade. O primeiro elemento é a fé. E nós falamos ontem que para você ter fé, você precisa ter sabedoria. E fé não é acreditar, fé é ter certeza. Mas o segundo elemento é o merecimento. E a memória acástica e a sua aura estão muito relacionados ao seu merecimento. Por isso, na sequência dos nossos temas, eu decidi colocar esses 2 temas hoje e um interliga-se com o outro. Bom, vamos estudar um pouco agora o que é a memória acástica. Aonde fica gravada a memória acástica? A memória acástica é o registro de todas as suas vidas, do passado, do presente e do futuro. Imagine que tudo que acontece na sua vida, seus pensamentos, suas reflexões, suas meditações, suas experiências positivas, negativas e também aquilo que você colheu de resultado de todas essas experiências, desta vida, de vidas passadas e do futuro, todas essas vidas ficam registradas. Onde que ficam registradas? Exatamente no éter. Por isso que você tem um plano astral. E as estrelas, exatamente a sua constelação, né, no momento que você nasce, existe uma constelação, existe um aspecto astrológico, uma posição das estrelas, e a composição energética dessas estrelas produzem dentro do seu corpo psíquico a sua memória acástica. Nós não, quando a gente vem para o planeta Terra, quando você nasce, quando a sua mãe te dá a luz, e aí está a palavra, te dá a luz que vem do astro, ou seja, o dar a luz é a integração com o seu plano astral. A partir desse momento você passa a ter dentro do seu corpo psíquico os registros acásticos. Ao dar à luz,
mas praticamente o humano esquece das suas memórias akáshicas. Por quê? Ele passa a viver no plano físico e ele se esquece que ele tem um corpo psíquico e um corpo espiritual. Só que, no entanto, desde 2012, com a entrada da era de Aquário e com a evolução do planeta, que passou do nível físico para o nível psíquico, e agora nós começamos a experimentar o nível noético, para que haja a integração cósmica, para que haja a integração do homem com o universo, é importantíssimo você começar a acessar a sua memória akáshica. E também um outro fator que vai acontecer com os humanos é começar a visualizar a aura das pessoas. Por que é importante você ter recordação da sua memória akáshica? Porque certos acontecimentos, e aí que vem o karma, né? O tão famoso karma. Karma é ação. O karma, na verdade, ele está contido na sua memória akáshica. E por que é importante você acessar essa memória akáshica? Porque para você se autoconhecer, para você ter o conhecimento e para você saber por que determinadas coisas não dão certas na sua vida, é porque existem alguns registros akáshicos que fazem com que determinados assuntos não aconteçam da maneira como você deseja. E é por isso que muitas vezes a sua tela mental não funciona. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. Nessa semana nós estamos estudando a física da consciência. E a física da consciência lhe permitirá criar um filtro akáshico. Isso é novidade. Poucas pessoas falam do filtro akáshico. Eu, pelo menos, ouvi muito, quase que nunca essa palavra. O que é o filtro akáshico? Filtro akáshico é a oportunidade de você limpar o seu registro akáshico. Então vamos agora fazer uma metáfora para compreender o que é o registro akáshico. Imagine que o seu plano astral é uma grande biblioteca. Nessa biblioteca contém o conhecimento do universo. Tem lá todo o conhecimento do universo, né? É uma biblioteca quântica. Então tem de tudo. Tudo que existe no cosmos. E vamos lembrar o que Blavatsky falava. Cosmo é um espaço infinito, sempre presente. E essa biblioteca tem os registros akáshicos de todo o universo. Nessa biblioteca existe uma prateleira que tem o registro akáshico individuado da sua alma. Que nesta vida, por exemplo, eu me chamo Fernando. Isso não significa que é o meu nome, né, no plano astral. Esse é o meu nome na atual existência do plano físico. Nessa prateleira existem os registros de todas as suas vidas. E lá existem muitas coisas boas e coisas más. Coisas belas da sua vida e coisas terríveis, feias. Coisas grandes realizações da sua vida. E também algumas coisas pequeninas, sabe aquela mesquinharia. Você tem que imaginar que durante a sua vida você já foi de tudo. Imagine, vamos recordar uma época que você foi uma parteira e você deu vida, ajudou as mães a dar luz para milhares não digo, mas centenas de pessoas. Mas como parteira, pode ser que um dia você estava, com problemas, doente, algumas, e de repente na hora de você fazer o parto aconteceu algo errado, você errou na hora do parto e aquela criança faleceu. Ora, esse registro, tanto das coisas boas como das coisas que também não saíram tão bem assim como você esperava, fica registrado. E esta emoção, para que ela possa sair do seu registro akáshico, você precisa conhecer o que aconteceu e mais, se auto-perdoar.
E é aí que entra o maior problema da humanidade, o auto-perdão. E o auto-perdão, por incrível que pareça, só acontece quando você tem a capacidade de perdoar o outro. Porque o outro, ele executa o seu destino para que você, pela experiência do outro, você consiga se auto-perdoar. Uau! Sabe aquela situação difícil que uma pessoa lhe causou? Sei lá, de repente, acontece uma fatalidade e alguém promove essa fatalidade, você acaba perdendo algum ente querido, e aí você fala, não vou perdoar jamais por você ter feito isso. Aí que está o problema. Quando você não perdoa o outro, você não se auto-perdoa daquilo que está registrado na sua memória akáshica. Porque a maioria das pessoas, a gente costuma falar com as pessoas falam, eu acho que já fui, Joana d'Arc, eu acho que já fui, estava lá com Francisco de Assis, eu acho que estava lá na época de Jesus. Mas poucas pessoas falam, eu já fui aquele ladrão, já fui um bandido, né? Por quê? Você já passou por várias experiências e não adianta, porque todas as experiências fazem parte do seu ser. E para você filtrar e limpar o seu registro akáshico, para você melhorar a sua aura, você precisa do auto-perdão. E para ter o auto-perdão, somente perdoando o outro. Porque o outro, na verdade, ele é apenas um executor do seu destino para que você consiga executar o seu karma. Uau! E é por isso que as forças, a grande força, te dá o karma e te dá o dharma. O karma, na verdade, existe um conceito espírita que você vem para essa vida para pagar algo que você fez de errado em outras vidas. Então, determinadas deficiências, determinadas situações, as pessoas começam a julgar, dizendo, essa pessoa deve ter sido em outra vida muito ruim, né? A gente até brinca, né? Nossa, que karma que eu fiz em outra vida para ter que sofrer tanto. Mas, agora você vai entender uma coisa que é muito importante. Diferentemente do que pensam, os espíritas, e com todo respeito, que é uma doutrina muito bela, mas o karma também tem o seu livre-arbítrio. Porque na hora que você for convidado, você está lá no reino espiritual, está lá no nosso lar, na plataforma espiritual, e aí vem o anjo e fala assim, olha, está na hora de você passar por uma nova experiência, para completar mais um livro lá na biblioteca do seu registro akáshico. E aí, o que acontece? Vamos simular agora como que é essa situação. Imagine que você está lá na plataforma, e aí chegou o anjo, o seu anjo guardião, que é ele que te acompanha, e fala assim, chegou a hora, agora você vai ter que passar por uma nova experiência, para você poder filtrar o seu karma, para você melhorar o seu karma. Porque você quer mudar de vibração, você quer ser luz. E aí o que acontece? Aí, para você vir para o planeta Terra, você vai até a porta do plano espiritual. Imagine que então são duas salas. Você está numa sala que é o seu mundo psíquico. Você está desencarnado, não é isso? Você está no nosso lar, imagina aquele filme Nosso Lar. Então você está lá na plataforma. Aí o anjo fala assim, agora você vai escolher a sua nova vida. E aí você vai para o plano espiritual. Num determinado momento, abre-se as portas, tem dois guardiões lá, dois querubins na porta. Abre-se a porta do plano espiritual. Lá é o reino de todas as possibilidades. Então imagine que é um grande supermercado. E lá você vai escolher a sua vida. Você vai escolher o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos.
você vai escolher os seus empregos, você vai escolher tudo que você quer experimentar na face da terra. E é aí que entra o problema. Como que você tem na sua memória akáshica alguns registros não tão bons de vidas passadas, o que acontece? Você acha que para melhorar, para você evoluir, você precisa passar por determinadas situações complicadas para que você aí então compreenda e possa melhorar a sua vida. E aí, ao invés de você escolher coisas belas, você escolhe coisas feias. Ao invés de escolher coisas boas para viver, você escolhe coisas más. Ao invés de ser um grande cientista, um grande intelectual, um grande filósofo, você escolhe, sei lá, eu não quero nada, porque como na outra vida eu fiz maldade, agora eu quero passar pela experiência sofrendo essas maldades. Daí, lá os guardiões falam assim, mas é isso mesmo que você quer? Não, é isso, porque assim eu vou evoluir. Então tá bom, a decisão é sua. Depois de um certo tempo, eles tiram você lá desse reino, o reino dos céus, como dizia Jesus, Nirvana, como dizia Buda, fecha a porta e aí você desce. Depois de um certo tempo, há um quebra-cabeça quântico para que possa todas as suas experiências serem realizadas na face da Terra. E aí, num determinado momento, chega a exata hora que você vai nascer. Nesse momento tem todos os contratos espirituais, você assina esses contratos espirituais, é tudo energético, Esses contratos espirituais são registrados, existe um cartório, esse cartório é composto pela sua constelação no céu, e aí quando você desce, vai ser um novo ser, fica 9 meses se preparando para essa nova experiência, e quando você dá a luz, você recebe toda a sua memória akáshica registrada na sua alma. E aí começa a sua vida. Bom, você deve estar pensando assim, então quer dizer que tudo na minha vida já foi predestinado? Quase tudo. Como eu falo, 90% já foi predestinado. Mas tem 10% que você pode alterar. Sabe por quê? Porque a hora que você entra no planeta Terra, você esquece de todas as suas vidas passadas. E isso é uma coisa boa, tá? Não é uma coisa ruim. Por que é uma coisa boa? Porque se imagine se você lembrasse as coisas erradas que você fez no passado. Imagine se você lembrasse aquela vez que você foi maldoso, você não iria conseguir, você ia ficar com remorso. É daí que nascem as duas principais doenças psíquicas, principalmente aquelas que vêm na genética. Sabe aquela pessoa que tem já na genética a depressão? Pode ser que esteja na sua memória akáshica. Por quê? O que é a depressão? A depressão é aquela pessoa que vive no passado. Mas existe também a depressão que é gerada dessa vida presente. Uma pessoa tem um trauma na infância e ela fica presa no passado. E da depressão nascem as outras, os síndromes, os complexos, o remorso. E a outra doença é a ansiedade. Por quê? A ansiedade, como você tem nos seus registros akáshicos todo o seu futuro, você quer que algo aconteça no futuro e você não vive o presente. E o grande segredo para você conquistar, limpar o seu registro akáshico é viver o presente. E como que eu faço para viver o presente? Aí você vai pegar Buda que falava, você precisa meditar. Através da contemplação, você atinge novamente o eterno presente. E aí você consegue reequilibrar tanto o seu passado como o seu futuro. E passa a viver o momento presente, que é fundamental para você limpar o seu registro akáshico. Portanto, duas coisas são importantíssimas para que você possa melhorar a sua aura. Por quê? A aura, ela é a manifestação do seu corpo psíquico. Se no seu registro akáshico você está
com muitos problemas das vidas passadas e até mesmo dessa vida, você precisa o quê? Melhorar, limpar o seu registro acástico para que sua aura melhore a cor. E ao invés de ficar uma cor escura da aura, você vai ter aquela cor prateada, cor branca, cor azul, porque você está em harmonia. O que significa estar em harmonia? Você está sincronizado com o cosmos. E vamos entender o cosmos como um todo, como Deus, como o Pai. Quando você está em harmonia, você está sincronizado e a sua aura se torna branca, prateada, né? Ao contrário, sua aura fica carregada, né? Quase que preta, né? E isto é importante. Como que é importante você limpar o seu registro acástico? Porque quando você limpa o seu registro acástico, você melhora a sua aura e aí você começa a sentir a graça divina na sua vida, representada em prosperidade, em laços afetivos ajustados, em saúde, em poder. E dois elementos são essenciais nessa limpeza dessa memória acástica. O primeiro é o auto-perdão. E volto a afirmar, para você fazer o auto-perdão, somente perdoando aqueles que te ofendem. É por isso que Francisco de Assis já dizia, é perdoando que se é perdoado. É morrendo que se é morrer, é morrendo que se vive. E é dando que se recebe. Olha só, olha o segredo para você limpar o seu registro acástico. Está aí, o auto-perdão. E mais, além do auto-perdão, é você começar a vivenciar o presente. Largar de ficar relembrando o passado. Eu vejo tem pessoas que, por exemplo, sofrem a perda de um ente querido. Ok, mas não existe morte. É apenas uma vida que agora deixou o corpo físico. Continua a vida. Então, se você fica relembrando só o passado, fica sofrendo com o passado, né? Tem pessoas que passam 10 anos, a pessoa já foi. Já está lá né? Muitas vezes ela está querendo até se reencarnar e não pode, porque você fica puxando ela para a terra. Você precisa viver o presente, porque ao viver o presente, você recebe as graças divinas, você recebe a graça, e você só pode receber a graça se você estiver vivendo o eterno presente. Isso é física da consciência. Porque a física da consciência irá lhe permitir a viver a sua multidimensionalidade. Você hoje está experimentando essa vida física na terceira dimensão. Os seus registros acásticos, a sua aura, está na quarta dimensão. Mas o seu plano espiritual está na quinta dimensão. Quando você se torna um ser multidimensional, você experimenta todas as dimensões ao mesmo tempo. Como? Usando os seus poderes. E nós já falamos isso no domingo, quando eu falei sobre o futuro iluminado, quando eu falei que nós iremos mudar esse mundo. Para você mudar esse mundo, você precisa usar o seu poder. E esse poder é o filtro acástico, que compreende as 5 rodas lemurianas que nós vamos nos aprofundar nesta semana. O primeiro, o poder da palavra. Segundo, o poder da criança interior. Terceiro, o poder do humor. Quarto, o poder do mestre interior. E quinto, o poder do amor. Essas 5 rodas que foram instruídas, que era dada para as crianças da época da Lemúria, aquela civilização antiga, né, que vieram antes de Atlântida. As mães pleiadianas, quando elas iam educar, né, os filhos, as crianças, elas ensinavam as crianças a viverem. E para viver era preciso usar esses 5 poderes. Isso está sendo dado novamente ao ser humano. O poder de limpar o seu registro acástico. E aí,
se você tiver a capacidade de limpar o seu registro akáshico, você não vai precisar mais voltar para a Terra. Não vai precisar mais cumprir karma. Por quê? Porque você não vai ter mais necessidade, porque você vai se completar. Você vai atingir a completude. E olha o poder dessas 5 ações. Palavra. É preciso saber usar as palavras. Eu vou só citar um exemplo, nosso tempo está acabando, mas vou fixar na questão da palavra. Eu dei já para vocês uma técnica, 5 palavras, 5 frases. Eu sou, eu posso, eu mereço, eu aceito, eu agradeço. Por exemplo, você está com um problema de prosperidade, você tem que falar para você, mas tem que falar alto, tá? Não adianta ficar só pensando. Por quê? Quando você fala, você se escuta. Automaticamente, ao falar, você usa a sua audição. E a audição está conectada direto ao seu coração. Quando você fala alto, você conecta seu coração e muda a sua vibração. É importantíssimo falar alto. Por isso, quando você vai na igreja, na oração, você fala alto, para que você escute a sua oração. Quando você fala, eu sou a prosperidade, eu posso ser próspero, eu mereço a prosperidade, eu aceito a prosperidade, eu agradeço a prosperidade, automaticamente essas informações entram no seu corpo, vai até o seu coração distribui essa informação para todas as suas células, e as suas células que reagem à emoção, pela mudança da sua vibração, elas automaticamente começam a emitir energias eletromagnéticas para atrair para a sua vida a prosperidade. Isto é física da consciência. Agora imagine o contrário. Você está com dívidas, o que mais? E ao invés de falar, eu sou a prosperidade, você fala, eu não sou próspero. Eu não posso ter dinheiro, não sou a prosperidade. Eu não mereço ser próspero. Eu faço coisas erradas. Eu não aceito a prosperidade. Então não tem nem por que agradecer. Olha a informação que você está mandando para o seu coração. Olha a informação que você está passando para as suas células. As suas células vão falar assim, ele não é próspero, então vamos atrair o quê? Pobreza, miséria, vamos atrair o quê? Ao invés de você atrair a graça, você atrai a desgraça. Quando você usa o poder da palavra, você altera o campo magnético das suas células. O que vai acontecer? Sua aura vai melhorar. Esse é só o uso do poder da palavra. Nos próximos dias a gente vai falar dos demais poderes que você tem. Olha, eu espero que sua aura hoje esteja magnífica, porque ela é eterna. E se a sua aura estiver plena de amor, tudo vai dar certo, e assim é.